Salve, salve galera, seja bem-vindo ao canal. Se você é novo aqui, eu sou o Darwin, esse é o canal Matrix Reversa. E aqui é um canal para poder estar compartilhando ideias, principalmente com a comunidade masculina. E se servir, agrega; se não servir, simplesmente ignora e vida que segue. Se gostar do vídeo, desde já vou pedindo para vocês, se possível, já deixa o like para dar aquela fortalecida. Se não gostar, no final do vídeo você pega de volta o seu like, tá bom? Enfim, deixe seu comentário, fala de onde você é, fala um pouco sobre você, vamos compartilhar e vamos se fortalecer, tá bom? Enfim, esse vídeo eu quero falar sobre uma teoria, uma tese minha que eu tenho, perdão, sobre uma teoria que diz o seguinte: quanto mais hostil for um ambiente, maior vai ser a probabilidade de vida naquela região. Ou seja, significa que aquela região a vida vai ser muito mais abundante. Os animais vão se reproduzir muito mais, terão muito mais filhotes e assim por diante, ok? E você fala, pô, mas o que isso tem a ver? Em ambientes extremamente hostis, perigosos, sejam por questões de predadores, perigos naturais, como vulcões, terremotos, etc. e tal, pode ver que a vida é absolutamente abundante e a maior parte dos animais, principalmente mamíferos, tendem a ter muito mais filhotes em sua prole. Primeiro, por causa do índice de predadores, onde o número de filhotes, normalmente a ideia é sobreviver o máximo possível de filhotes. Algumas espécies têm os seus filhotes, mas não são tão protetores. É o caso das tartarugas, que colocam ovos na beira da praia e depois os ovos eclodem e as tartaruguinhas imediatamente já vão diretamente para o mar. Normalmente a maior parte delas acabam sendo predadas por gaivotas e outros animais predadores. E sendo que um pequeno número vai para o mar, e esse número que vai para o mar também, um número menor ainda, é o que finalmente vai sobreviver, vai crescer e dar continuidade, perpetuação à espécie por causa dos predadores do mar, ou seja, outros peixes, peixes de grande porte, etc. e tal, e assim por diante, certo? Até aqui se entendeu a matemática básica. Um ambiente extremamente calmo, com poucos perigos, poucas hostilidades, tende a ter menos abundância da vida como conhecemos, da vida animal como conhecemos. É o caso de ambiente. Vamos dar um exemplo. Aquelas regiões da Ásia, do urso panda, onde ele praticamente ele não tem predadores, não tem. E como que ocorre o senso de fertilidade dele? É muito baixo. Precisa haver uma intervenção científica para fazer com que eles continuem se perpetuando, para que a espécie não seja extinta. Então a gente entende de uma forma clara e direta que a questão dos riscos do ambiente, o meio ambiente, tá, Darwin, mas o que tem a ver isso? Só escuta e a gente vai chegar no lugar. Eu vou falar o que isso tem a ver com elas. O que isso tem a ver? Porque no final, todos em algum nível somos todos animais. E não estou usando de ad hominem nem sendo pejorativo. Somos uma espécie dentre tantas. Ah, Darwin, mas eu não sou evolucionista, eu sou cristão. Eu também sou. Só que eu acredito num Deus que ele é muito bem capaz de fazer uma espécie evoluir para uma espécie melhor. Eu acredito num Deus que criou a gente e que pode criar outras espécies inteligentes, ter criado simultaneamente, ou agora, ou durante, ou depois, ou muito antes. Eu acredito nesse Deus, mas não estou aqui para discutir fé. Estou aqui para mostrar do ponto que eu acredito que a questão do evolucionismo é inquestionável. E a ciência, ela mostra como a evolução se comporta em cada um dos grupos animais e como isso pode refletir em nós, os seres humanos. Desde os nossos primeiros ancestrais, o Homo erectus, o Homo sapiens, sapiens sapiens, etc e tal, o Australopithecus e tantos outros, até aqueles que chegaram aos dias de hoje. Vamos colocar, não necessariamente na ordem que eu classifiquei aqui, tá bom? Não necessariamente, a ordem é irrelevante, mas eu estou dando alguns exemplos de sobressalto para poder estar entrando no nicho que eu preciso trazer, ok? Nós sabemos que dentre os animais, exemplo, os mamíferos tendem a gerar os seus filhotes dentro da barriga, ou seja, dentro do seu ventre. É o caso de cães, caninos, canídeos, vamos dar exemplo assim, vamos falar nessa linguagem que é mais fácil. Caninos, canídeos, primatas, dentre eles nós, seres humanos que também somos primatas, né? Enfim, e sucessivamente.
Até aí entenderam. É o caso do marsupial, por exemplo. Animais marsupiais geram seu filhote na sua bolsa. E esse filhote ele vai ficar na bolsa até ele já ter um certo desenvolvimento, poder sair da bolsa, porém a maior parte do tempo ele vai passar dentro daquela bolsa onde ele tem acesso. Marsupial é o quê? O koala, o canguru, etc. e tal, e tantos outros. Beleza? Até aqui tudo bem. Não sou biólogo. Eu sou um curioso e procuro me instruir e me informar. Agora vamos direto ao ponto. Vamos direto ao ponto. Quando você muda radicalmente o comportamento do meio ambiente, você muda algumas regras fundamentais do meio ambiente, você reflete no nível de perpetuação dessa espécie, correto? Se você, exemplo, você começa a fazer muita urbanização e vai afastando animais, isso vai afetando o ciclo predatório e de certa forma leva algumas espécies à extinção, outras vão se afastando, outras vão ficando sem alimento e começam a se aproximar do ambiente urbano e assim por diante. Tudo bem? Até aqui? Até aqui? Por favor, fica que você vai entender meu raciocínio final. Beleza? Se eu não explanar isso, você não vai entender. Porque não vai adiantar eu te falar o final e você não entender a explicação. Por isso que eu estou batendo em cada ponto. Cada ponto, detalhadamente. Continuemos. Beleza? Enfim. A gente sabe que a influência do ser humano, ela envolve diretamente o nível de perpetuação das espécies, extinção das espécies ou superprodução das espécies, principalmente quando a gente mexe na natureza e colocam coisas onde não deveriam estar e tiram coisas de onde deveriam estar e vice-versa. É o caso do javali, que é um animal que de outro continente foi trazido para cá e o que aconteceu? Bum, chegou aqui, cruzou com os porcos e lascou, virou uma praga. Não dá mais para conter, não se tem como conter. Se você mata um, você não alterou nada. Se você mata 100, você não alterou nada. Nada, 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 nada. Para ter uma ideia. Por quê? Porque você mexeu no ambiente. Agora, vamos lá. Agora eu vou entrar no ponto, beleza? Podemos começar? Ok. A gente sabe que há cerca de 50 anos começou essa questão do empoderamento sexual da mulher a partir da pílula anticoncepcional e os métodos anticoncepcionais. Portanto, a mulher passou a ter liberdade sexual e decidir se ela queria ter filhos ou não. É claro que isso foi ter uma adaptação com o passar do tempo, etc. e tal, entre outras coisas. Hoje sabido que até houveram tentativas de se criar uma pílula anticoncepcional masculina, mas o mercado e os governos não aceitaram. Não é que não tem, não é que não tenham criado, não é que não haja um método ou interesse. Simplesmente não houve interesse e houve proibições claras e restritivas de governos, assim como não é do interesse do mercado. Entendeu? O mercado em geral. Quando eu falo mercado mundial e tal, etc e tal, blá blá blá. Tá bom? Indústria farmacêutica e companhia. Beleza. E com o passar do tempo, cada vez mais a mulher foi usando métodos anticoncepcionais e atrasando cada vez mais o período da sua fertilização, ou seja, a idade viável para ela poder se reproduzir e ter filhos. Hoje em dia, há uma psicologia em que elas esperam estar nas últimas do segundo tempo para engravidar. É aquela coisa, não, já tô com 30, então eu tenho que arrumar alguém rápido, eu tenho que noivar rápido, tenho que casar rápido, para no máximo com tantos anos eu estar sendo mãe, para eu não ter óvulos velhos, etc. e tal. A gente sabe que tem uma explosão de diagnósticos, né? De transtornos, diagnósticos do campo mental, etc., DSM-5, entre outros. Atualmente isso se dá um fator muito claro. As pessoas decidem atualmente a ter filho muito tarde. Tanto homens quanto mulheres. E uma mulher de 30 anos, biologicamente falando, no sentido do óvulo, ela é velha. Eu não estou falando do corpo para fora, eu estou falando da casca. Entendeu? Eu não estou falando do recipiente. Eu estou falando o óvulo dela. É velho. Ponto. Isso não tem discussão. Isso não é mijogiginha, tá? Não é. Isso é um fato científico e elas gostam muito de usar o fato científico para favorecer. Quando a gente usa contra elas, o barato é louco, né? Enfim. E aí o que acontece? A mulher com 30 anos, o óvulo dela é velho. E elas preferem os homens mais velhos porque os homens mais velhos normalmente já são financeiramente mais estáveis, mais resolvidos, etc e tal, e blá blá blá. Correto? Beleza.
Porém, esse cara, o espermatozoide dele também é velho. O cara, normalmente, ele vai começar a se resolver financeiramente ali pra casa dos seus 40 e poucos e tudo tal. E aí, quando ele já tá na casa dos seus 50 e poucos, 60 anos, ele já tá bem resolvido. Já está bem resolvido, já bem definido, etc. financeiramente, já tem um certo recurso, bens, patrimônios, etc. E daí por diante. E normalmente elas preferem os homens mais velhos. Não é porque é mais experiente e tudo tal. Cara, pelo amor de Deus, faz se balela, balela. Elas estão um pouco se lascando. Se procurassem pessoas experientes, elas não se envolviam com moreno tatuado, com cara de bandido. Não se envolviam com esse tipo de cara, tá bom? Enfim, não se envolveriam com esse tipo de pessoa. Porque não são experientes. São experientes apenas em fazer o mal, prejudicar o próximo, etc. E tirar vantagens, porque o braço é muito curto para poder trabalhar e conquistar. Então é preferível tirar, prejudicar, destruir, acabar com a vida, famílias inteiras, com entorpecente, entre outras coisas. Mas é esse tipo de cara que muitas, se não a maioria, prefere. Tá bom? Então vamos lá. Resumindo, aquelas que já são mais ambiciosas e tudo, elas preferem um homem mais velho porque ele é financeiramente estabelecido. E a maioria delas demoram muito para ter filhos. Então, quando ela já chega nessa idade mediana, já da casa dos seus 30, 30 e poucos, ela já está com o óvulo velho. Porém, a maior parte das jovens também não querem ter filhos. E aí vem essas questões do aborto, aí vem essas questões de anticoncepcionais e vários outros tipos de métodos. E o órgão feminino está sendo usado cada vez mais tarde. Nós teremos um reflexo no campo da evolução sobre isso. Haverá um reflexo. E nós temos provas que o organismo reage dessa forma. Exemplo, nós temos no finzinho da coluna, aquelas vértebras final, nós temos umas vértebras que elas mostram ali onde quando nossos ancestrais eram primatas, nós tínhamos cauda. Os nossos ancestrais possuíam caudas. Quando eu digo nós é porque não somos primatas, tá bom? Os nossos ancestrais tinham cauda. E nós temos o traço genético disso. E temos até alguns casos de aberrações, inclusive a maioria acontece na Índia, né? Não sei por que será. Enfim, que... Ó, isso aqui é meu velho, meu grande companheiro, ó. Isso aqui, ó, tem 21 anos esse doidinho aqui, ó. Grande amigo fiel. Pensa. Isso aqui é o Loki. Enfim. E vemos esses aspectos. Exemplo, tem o caso do seco. O seco é um compartimento que fica na região do reto e que se sabe que ali havia um órgão que foi extinto, possivelmente durante o processo evolutivo em que ele deixou de ter utilidade com o passar do tempo, entre outras coisas. Então, nós sabemos que existe esse contexto na biologia humana. Portanto, se existe um órgão que não está sendo usado adequadamente no devido tempo, a primeira coisa que a natureza, de alguma forma, o processo evolutivo vai fazer para manter a espécie é antecipar o seu processo de fertilidade. Isso mesmo, antecipar. Você está entendendo o que é que eu estou querendo dizer? O primeiro passo vai ser uma aberração onde veremos no futuro crianças na casa dos entre seus 9 e 10 anos estando com útero fértil. E não estamos falando assim tão presente, mas também não tão distante, tá bom? Até porque a gente sabe que o nosso organismo mudou muito por causa de todas as químicas que consumimos. Na água, no alimento, no ar, etc. Tudo que a gente consome tem química. Tudo, tudo, tudo. Nosso organismo está empanturrado de química e a gente não come nada, nada, nada que seja de fato genérico da terra, que não tenha química, não tenha agrotóxico e fertilizantes e tantas outras coisas. Tudo isso vai para o nosso organismo, sobrecarrega e altera o comportamento orgânico e biológico do nosso corpo. Então você acha que isso não tem reflexo? Principalmente no corpo delas, que é muito mais frágil do que o nosso. O corpo delas tem muito mais componentes químicos do que o nosso. Não é à toa que elas têm um período da tensão pré-menstrual, onde elas têm vários tipos de comportamento diferenciado, entre elas tem crise, nervosismo, depressão e tantas outras coisas durante o período da TPM, por causa do conflito dessas substâncias no próprio organismo durante o período pré-menstrual, que gera uma desregulagem de boa parte desses neurotransmissores ou outros hormônios, etc. e tal. Beleza? Até aqui, espero que você esteja acompanhando. Se você ainda não entendeu, pelo menos você está começando a conectar alguns pontos, certo? Continuemos. O primeiro traço vai ser a antecipação da fertilidade. Eu acredito que isso em poucos anos a gente vai ver isso, tá bom? A antecipação da fertilidade. Só que vai haver um contraponto da antecipação da fertilidade feminina. Porque a natureza está desregulada, vai haver um outro contraponto.
Se a natureza evolutiva vai antecipar a fertilidade feminina, significa que ela vai, o quê? Encurtar o período fértil do indivíduo do sexo feminino adulto. É isso mesmo. Ó, antigamente era muito comum as mulheres terem a sua primeira menstruação, a menarca, se eu não me engano que elas chamam, né? Ali pela casa dos seus 16, 17, até 18 anos por aí. Hoje em dia nós vemos, tem casos que nós vemos entre 12 anos e até menos. Até menos. Se você for pesquisar, você vai encontrar casos de até menos. Então, a gente já vê que já está acontecendo, já começou esse processo. Ele já se iniciou. Tá, qual base você tem? Não, eu sou um cara que eu analiso, eu linko coisas. Eu linko coisas. Dentro das informações que eu consigo verificar, observar e tudo, eu linko coisas. Você não precisa acreditar, você pode pesquisar. Você pode pesquisar. Se você achar que eu estou errado, você pode pesquisar. Se você fizer uma pesquisa profunda, tenho certeza que você vai achar resultados que, se você não concordar comigo, você vai falar, não sei não, mas confio que é possível. Mas enfim. Continuando. Essa que vai ter a antecipação da fertilidade significa que o encurtamento do período. Aquela que tem vida fértil dos óvulos férteis até os 30 anos, a casa entre os 30 e 34 anos, ela vai descer mais ainda. Nós vamos ver elas entrando na menopausa na casa dos seus 21. 21, 23, 24, 25 e até menos. E outra coisa vai acontecer de contrapartida também, eu digo mais. A natureza entende que se não está havendo perpetuação da espécie, é porque está faltando fêmea. O que vai acontecer? A maioria dos que vão nascer vão ser de que sexo? Qual o cromossomo? Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. Hã? Isso mesmo. XX. Vão nascer muito mais mulheres no futuro. E já estamos vendo, no Brasil, se eu não me engano, atualmente a gente tem cerca de 16 milhões de mulheres a mais do que homens. Só no Brasil. Né? Eu não tenho muita certeza dessa informação, eu vi recentemente em algum lugar, não lembro onde, tá, enfim. Voltando. A maior parte dos nascituros serão do sexo feminino. E teremos muito menos do sexo feminino, do sexo masculino. Por quê? Porque a desregulagem do comportamento, do comportamento reprodutivo delas, com base nessas questões de empoderamento, a liberdade sexual por causa de anticoncepcionais, etc. e tal, blá blá blá. Todas essas questões haverão reflexo no futuro. Ah, mas já tem 50 anos. Exatamente, já estamos vendo o reflexo, já está começando a acontecer diante dos nossos olhos. Já estamos vendo, assistindo o princípio disso. E o próximo salto mais grave que veremos disso vai ser a antecipação da fertilidade. E o salto consecutivo da antecipação da fertilidade vai ser o encurtamento do período fértil na idade como conhecemos, que é a média entre 30, 31, 34 anos em média. Certo? Dos óvulos férteis, dos óvulos saudáveis, da média. Vai haver esse encurtamento para casa dos seus 21, 22, 23, 24. Eu chuto que até menos, tá? Eu chuto que até menos. Vai muito do comportamento, a continuidade do comportamento e tudo, porque tudo isso vai virando código biológico, vai passar por DNA, o DNA vai retransmitir, vai reescrever, vai se redesenhar para tentar criar alguma coisa para os próximos indivíduos e tudo isso vai reproduzindo até gerar uma nova corrente, segmento de novos membros adaptados para aquela realidade e ambiente. Então, logo após a antecipação, a redução da vida útil do óvulo, o próximo passo é a explanação de indivíduos do sexo feminino, porque está totalmente desregulado, de alguma forma biológica, a natureza compreende que não tem fêmeas suficientes para perpetuar. Porque um homem é suficiente para perpetuar muitas fêmeas, mas uma fêmea só pode perpetuar uma vez durante um determinado período. Principalmente na nossa espécie, que ela pode ter 1, 2, normalmente entre 1 e 2. Alguns casos mais raros tem 3 ou mais, mas a maioria é no máximo 2, mas a grande maioria explosiva exponencial é um indivíduo por vez, certo? O que vai acontecer no futuro? Já sabe, né? Vai explodir de cremosa. Vai explodir. Aí junta as ideologias políticas, o empoderamento, anticoncepcionais, comportamento social,
e evolução diante dos olhos. Você consegue imaginar o inferno que eu é? Você consegue? Passa pela tua cabeça? Se você tiver um mínimo de conhecimento de biologia, eu acredito que você vai concordar com muitos pontos, embora você vai falar, não, você está equivocado nisso, tal. Realmente, eu sou um curioso especulador. Mas pode observar que tudo que eu estou falando aqui tem base científica. Tudo que eu estou dizendo aqui tem base científica. E o nosso ambiente se tornou extremamente hostil para o homem. E elas não se reproduzem. A gente já sabe que a Previdência acabou. A gente tá pagando Previdência para aqueles que estão aposentados agora. Eu chuto que em menos de 5 anos a Previdência quebra. Em menos de 5 anos. Ela quebra. Não nasce mais ninguém. Principalmente o sexo masculino. Não nasce mais ninguém. E os poucos que nascer vai ser do sexo feminino. Tire suas conclusões. Se vocês acharem que eu estou precipitado, tirem suas conclusões, façam suas pesquisas, etc e tal. Enfim. Essa é a tese que eu tenho com base nesse comportamento natural das espécies, principalmente o mamífero. Enfim. Quanto ao que eu falei sobre questão de Deus, criação, etc e tal, eu tenho a minha visão pessoal. A minha visão pessoal, ela vai muito de encontro com o Deus de Spinoza em muitos aspectos, porque eu tenho uma visão mais ampla de Deus e não tão restrita quanto a dogmática que a religião prega. Eu vejo Cristo de uma forma muito mais aberta, até porque eu não fiquei apenas com o Cristo que você vai ter na Bíblia católica ou protestante, porque ali está muito restrito. Eu fui muito mais além, estudo outros campos e consigo ver Jesus muito maior do que realmente ele era e Deus muito maior do que ele era. E o Deus que eu creio, ele não cabe na sua caixinha de ideias ou doutrinas ou dogmas, etc, porque alguém disse, porque não disse, porque Moisés falou, porque Moisés não falou, porque Abraão falou, etc. Não, o barato é muito mais louco. Tá bom? Então, são os meus valores. Se de alguma forma você se sentiu ofendido, eu peço perdão. Não é a minha intenção. Essa é a minha ideia. Do restante, você tira suas conclusões. Gostou? Deixe seu like no vídeo. Deixe seu comentário. Deixa a sua opinião. Por favor, com respeito, cara. Por favor. Por favor. Ô parceiro, parceirinha. Com respeito. Faça uma crítica construtiva. Tá bom? Porque a maioria já chega xingando. Ô, você é retardado, você é demente, que não sei o que e tal, blá blá blá, etc e tal. Se pudesse dar um tiro através da tela, você dá, né? Se pudesse, você dá, né? Enfim, mas não vem dar tiro não que eu ponho, tá? Enfim, vamos lá, falando sério. Gostou? Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha, se inscreve no canal e tamo junto. Paz a todos. Fui.